Olá, companheiras e companheiros do PAIS, eu sou Paulo Antônio Velasquez, presidente da Municipal de São Paulo, e estou aqui para conversar com vocês a pedido da Diretoria Nacional para falar um pouquinho sobre a coleta de assinaturas. Nós temos um modelo aqui em São Paulo que tem funcionado muito bem. A nossa abordagem consiste primeiro em falar com as pessoas que nós vamos fazer duas perguntas. Então eu vou fazer uma simulação para vocês entenderem como é que funciona aqui em São Paulo. Imagine que eu estou abordando uma pessoa e eu vou usar os mesmos dados que eu tenho, né, do meu nome. Casualmente pode ter alguém que tenha aí o nome mesmo. Então a abordagem funcionaria assim. Primeira coisa, sorriso no rosto, né? Esse é o principal. Então, bom dia, meu nome é Paulo e eu quero fazer duas perguntas para o senhor ou para a senhora. A senhora concorda que as pessoas com deficiência precisam ser melhor representadas, inclusive politicamente? Normalmente as pessoas dizem que sim. E a segunda pergunta é um pouco mais longa, mas é muito objetiva. O senhor ou a senhora concorda de que as pessoas com deficiência merecem ter as mesmas oportunidades das outras pessoas, inclusive nas escolas, né, para que elas possam desde pequenas ter condição de frequentar uma escola de qualidade, que elas possam ter oportunidade de se capacitar, para não ter que ficar dependendo de cota, não ter que ficar dependendo de esmola de governo, sabe, que elas possam lutar de igual para igual com as outras pessoas. Porque a maioria dos casos, simplesmente elas não andam com as pernas como a gente, não enxergam da mesma forma que nós enxergamos com os olhos. A senhora concorda que elas precisam e devem ter essas oportunidades iguais? Dificilmente você ouvir a resposta não. E aí é que entra o fator. O que nós precisamos então, senhor, senhora, é o seu apoio. Mas nós não queremos dinheiro, não queremos apenas um apoio formal. Eu preciso que a senhora me dê, ou o senhor me dê, o seu nome, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento. Apenas isso. Não vou precisar de nenhum número de documento seu. Qual que é o seu nome, por favor? E aí você passa a você mesmo fazer o preenchimento da ficha. Em letra de forma, legível, sem rasura e sem abreviação. Então nós vamos passar agora, lá na tela do meu computador, que eu vou explicar para vocês como é que deve ser feito esse preenchimento. Tá bom? Vamos lá! Continuando o que nós estávamos conversando, essa aqui é a ficha de apoio à criação do Partido PAIS. Então como é que nós fazemos aqui em São Paulo? A primeira coisa que nós fazemos é que aqui você percebe que essa parte onde está escrito Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social, nós mantemos ela atrás daquela pinça que fica na prancheta. Nós usamos essa ficha na prancheta, então a gente coloca aquele clipe, né, de metal mais ou menos onde está essa linha vermelha, ok? E aí você vai fazer para a pessoa que você está conversando as solicitações dos dados, lembrando que é você quem tem que fazer o preenchimento, e não dá na mão da pessoa preencher. Porque uma coisa que é muito importante é que o nome esteja completo, sem abreviações, e legível. Porque não basta você encartorar o Tribunal Regional Eleitoral, ele também tem que entender a letra que está lá. Então nós fazemos a recomendação que você preencha sempre letra de forma. Então você pergunta o nome, né, qual é o seu nome, né, completo, gentileza. Então você vai preencher, por exemplo, no caso aqui, Paulo Antônio. Antônio é com acento ou sem acento? O Velasquez é com K ou Q? É com S ou com Z? E o Salles é com L ou com dois L's? Porque esse nome ele precisa estar exatamente como está no documento. Inclusive, quando você pergunta para uma mulher, pergunte, nos seus documentos você está usando o nome de solteiro ou é esse mesmo que você está hoje é nome casada? Ela vai informar se o nome que ela te passou é o nome que ela está usando nos documentos ou não. Em seguida, você vai perguntar na sequência daquilo que você falou para ela que você iria precisar, que é o nome da mãe, também sem abreviatura, também em letra de forma, e também perguntando se você tiver dúvida, né? Por exemplo, Darcy, se é com Y ou com I, Stephanie, se é com E ou com S mudo, e por aí vai. A outra coisa que você vai perguntar na sequência é aquilo que você comentou, que é a data do nascimento. Deve ser colocado dessa forma: 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, ok? Aí você vai pedir para a pessoa assinar. Você entrega para ela a prancheta, segura para ela, dá caneta, e a pessoa vai fazer uma assinatura. E você explica para ela: olha, por favor, coloque a assinatura que nem você faz no seu documento. Evite dizer o nome, título de eleitor. Tá bom? Então você coloca, faz a assinatura que a senhora tem nos seus documentos.
ou o senhor tem nos seus documentos. É o suficiente. Em seguida, quando você pega de volta e pergunta, a senhora vota aqui em São Paulo mesmo? Ou o senhor vota aqui nessa cidade mesmo? Você vai colocar a cidade, colocar estado, e aí número de eleitor, zona, não precisa preencher nesse momento. Então não pergunta nada disso para a pessoa. É nome, nome da mãe, data de nascimento e assinatura. Ponto. Depois você pergunta se ela vota naquela cidade onde você está. Se não, ela fala, não, eu voto em Maranguape, lá no Ceará. Eu voto em Imperatriz, no Maranhão. Eu voto em Araçatuba, interior de São Paulo. Enfim, você vai colocar a cidade e o estado, ok? Depois disso, você pergunta para a pessoa se ela tem algum telefone, preferencialmente celular. Ela te passa o telefone e e-mail. O senhor ou a senhora tem? Anota o e-mail, procura ver direito, não tem erro. E aí você vai agradecer a pessoa. Olha, muito obrigado pelo seu apoio. São de pessoas como você, como a senhora, como o senhor, que o Brasil precisa. São gente como nós, que vamos levar esse país para onde ele merece. E fechou. Agora, vamos dizer que a pessoa veja aqui embaixo e fala, mas escuta, isso aqui é para a criação de um partido? E você vai falar, sim, não vai mentir, por favor. Sim, nós estamos criando um partido pela acessibilidade e inclusão social, para que nós possamos fazer uma representatividade desses quase 50 milhões de pessoas no Brasil que têm alguma deficiência e precisam ser melhor representados, porque as leis que têm, além de serem insuficientes, ainda não são cumpridas, certo? Nós queremos ser diferente. Ou o senhor concorda, né, com o que está acontecendo lá, a Petrobras? O senhor concorda com o mensalão? Então, esses partidos estão aí, políticos viciados, políticos que já fazem sempre a mesma coisa. Nós tivemos agora, semana passada, o caso no Paraná, que um parente do governador foi pego lá, cobrando propina para liberar, quer dizer, até da Fazenda Estadual estava cobrando propina para cobrar uma multa menor. Faz essa pessoa ver que o PAS é um partido diferente, que nós somos contra a corrupção, que nós somos contra tudo isso que está aí, esses aumentos, a caristia. E aí, por último, você, depois que a pessoa assinou, você agradeceu, você vai colocar aqui o nome do responsável, quem é que está fazendo as anotações, e vai colocar depois o nome da pessoa que está lá. Então, Paulo Salles, alguma coisa assim, para poder identificar. Tá certo? Então, relembrando, letra de forma, nome completo, sem nenhuma abreviatura, primeiro o nome da pessoa, segundo o nome da mãe da pessoa, terceira a data de nascimento, depois a assinatura. Depois que a pessoa assinou, você pergunta se ela vota naquele município. Se não votar, anota o município que é, faz o agradecimento, pergunta se ela tem o número de telefone que ela possa deixar com a gente, pergunta se ela tem um e-mail, e aí sim você se pede, não esqueçam de despedir, dizendo para ela que são pessoas como nós. Ela que está apoiando e nós que estamos buscando apoio, que vamos fazer o Brasil melhorar. Muito obrigado, sucesso, e a gente precisa muito das assinaturas. Não adianta pegar assinatura, preencher fichas que depois não são validadas. Nós vamos explicar depois como é que é feita essa validação. Sucesso e muito obrigado.